Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. O próximo tema, ele tem a ver muito com o batismo, a pergunta é, a Eucaristia simboliza o corpo de Cristo? Essa é a pergunta. Então, a questão aqui agora é o sacramento da Eucaristia. Por que eu digo que tem a ver com o batismo? Tem a ver com o batismo porque o batismo te prepara para a comunhão cada vez mais plena com o Senhor, que nesta terra é alcançada sacramentalmente pela Eucaristia, que é o sacramento que produz o efeito da união com Deus em nós, né? Em nós. Então, por isso nós falamos, os nossos antigos padres chegavam a falar dos sacramentos do batismo, sacramenta baptismatis, em latim, os sacramentos do batismo. Quais são os sacramentos do batismo? São 3, batismo, crisma, ou confirmação, e Eucaristia. Olha que interessante, os sacramentos do batismo são o batismo, a crisma e a Eucaristia. Porque os nossos antigos padres, eles não separavam o batismo da Eucaristia. É mais, na vigília pascal, quem é batizado na vigília pascal recebe os 3 sacramentos juntos, já notaram? Batiza, é crismado e recebe a Sagrada Comunhão, a não ser que o bispo, por algum motivo, decidiu reservar para dar a crisma depois, que às vezes pode acontecer. Mas é lógico que no batismo de adultos aconteça isso, né? Que nós recebemos, que o adulto recebe os sacramentos do batismo. Hoje em dia nós chamamos isso, numa linguagem mais moderna, de sacramentos da iniciação cristã. Não é tão moderno também assim não, tá? É um termo antigo. Mas enfim, sacramentos da iniciação cristã na sua terminologia é isso, né? Batismo, crisma e Eucaristia. Portanto, quando eu falo da Eucaristia, logo em seguida do batismo, eu estou numa lógica batismal. Se o batismo me leva à identificação com Cristo, a comunhão faz isso comigo sacramentalmente no corpo e no sangue do Senhor. Por isso, esse sacramento é também o centro da vida da igreja. O santo sacrifício da missa e, consequentemente, o santíssimo sacramento da Eucaristia. Bom, pessoal, na Sagrada Escritura, textos sobre a Eucaristia são muitos, são abundantes, né? Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João capítulo 6, mas eu vou ficar com 1 Coríntios capítulo 11. Não dá para comentar tudo, né? Então, 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 26. Detalhe, as palavras da consagração são retiradas de 1 Coríntios capítulo 11 e não dos evangelhos. Pasmem, né? Parece que deveria ser o evangelho, o coração da escritura, pois nesse caso a Igreja Católica tira as palavras da consagração da missa de 1 Coríntios 11. Tomai todos, isto é o meu corpo, tá? O cálice do meu, e este é o cálice do meu sangue, está tirado de 1 Coríntios capítulo 11. Bom, eu vou só para vocês sentirem um pouquinho do grego, né? 1 Coríntios 11, 23. Egogá parelabon atotu kirio rokai paredoká remim. Que bonito, né? Que belo. Não é? Eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Parelabon, paredoká, paradosis, tradição. Tradição em grego, paradosis. Olha aí a palavrinha. Eu recebi aquilo que eu transmiti, aquilo que eu, paradosis, aquilo que eu, tradição. Tradere em língua latina, aqui no texto, paredoca em grego. Preocupação de São Paulo.
transmitir a tradição da igreja quanto à doutrina eucarística. São Paulo só utiliza esse tipo de fórmula 2 vezes na Escritura. É quando ele fala da Eucaristia, ele fala, eu recebi do Senhor aquilo que eu mesmo transmiti, e quando ele fala da morte e da ressurreição de Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, e não utiliza mais. Esse tipo de fórmula solene que ele recebe da tradição, e ele fala claramente, eu recebi da tradição. Porque São Paulo não viu o Senhor. Não é? Claro, ele viu o Senhor no dia em que ele se converteu, mas não, estou falando como os outros apóstolos, né? Não viu o Senhor no sentido de que ele não andou com o Senhor quando estava vivo, ainda em carne mortal. Ele viu Cristo ressuscitado já no caminho de Damasco, né? Foi uma aparição de uma qualidade tal que transformou Paulo em apóstolo, de acordo. Mas ele não andou com Jesus como João, como Pedro, né? Como os outros apóstolos. Então, São Paulo, ele fala, eu sou apóstolo, mas como um abortivo, né? Eu cheguei por último. Eu sou, mas enfim, eu cheguei depois, né? Porque ele é consciente que os 12 têm um papel assim impressionante na tradição. E ele fala, sobre a Eucaristia e sobre a paixão e a morte do Senhor, eu recebi por tradição. Porque nós estamos falando de um tempo em que a Bíblia do Novo Testamento não estava escrito, como eu já expliquei em outras aulas. Então, como é que São Paulo vai ler isso na Bíblia? Não tem como ele ser um cristão bíblico, digamos assim. São Paulo não é um cristão bíblico, nesse sentido, né? Ele é alguém que recebe da tradição. Ele chegou tarde, os apóstolos já celebravam a Eucaristia, ele aprendeu e ele transmite. Ele não viu Jesus, ele não viu Cristo ressuscitado naqueles primeiros momentos, ele escutou a notícia da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, ele acredita e ele transmite tradição. Então, São Paulo vive da tradição também, mistérios importantíssimos, né? Como já foi dito, então, as palavras da consagração são desta passagem. Quer dizer, a igreja conserva com fidelidade as palavras do seu Senhor, porque é uma questão de lealdade. Temos que utilizar fórmulas que Jesus e sua igreja estabeleceram para celebrar os sacramentos, quando a igreja entendeu que estas fórmulas são de tradição. Nós só temos 2 casos praticamente, tá? O primeiro caso é o batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fórmula da tradição. E isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, que é fórmula de tradição. A Igreja Católica não pode mudar nesses aspectos. Tá? Agora, sobre a fórmula do sacramento da ordem, a Igreja Católica pode mexer, contanto que não tire o essencial. E o essencial é significar pelas palavras aquilo que se faz pela imposição das mãos, né? Então, por exemplo, na ordenação diaconal o bispo impõe a mão e reza uma oração, mas aquela oração significa o tipo de imposição de mãos, que ele vai ser ordenado diácono. Na ordenação para padre, o bispo de novo impõe as mãos, mas reza outro tipo de oração, porque agora as palavras significam algo que a imposição também fez, a imposição das mãos, quero dizer, né? E na ordenação episcopal, o bispo impõe a mão e significa essa imposição das mãos através das palavras, né? Outra coisa importante aqui, a igreja como esposa de Cristo, ela tem autoridade para mudar isso à vontade, contanto que ela mantenha a substância do sacramento. Eu estou repetindo aqui o Concílio de Trento na seção 7ª. Salva illorum substantia, diz o Concílio de Trento, com o qual não tem cabimento ficar dizendo que a missa atual é uma missa falsa em relação à missa anterior ao Concílio de Trento, anterior ao Concílio Vaticano II, uma vez que o mesmo Concílio de Trento estabeleceu o princípio de que a igreja pode mudar qualquer coisa na administração dos sacramentos, salva illorum substantia, seção 7ª. Entenderam? Porque o pessoal fala, a missa de sempre, a missa verdadeira, é não sei o quê, e às vezes para tentar decair a missa atual. Tá certo que as fórmulas da missa atual teria que melhorar um pouquinho, algumas coisas, né? Estou de acordo, mas não se pode passar para o absurdo de afirmar que a missa atual do Missal de Paulo VI, ela não é válida, ela não é uma missa de sempre, porque não é a missa anterior ao Vaticano II. Repito, uma vez que foi o Concílio de Trento, do século XVI, que estabeleceu
porque a Igreja Católica pode mudar qualquer coisa na administração dos sacramentos, exceto a substância deles. E na missa de Paulo VI não se mudou a substância deles. O que é a substância da missa? Pão de trigo, vinho de uva, na parte da matéria, e na parte do que a gente chama de fórmula, são as palavras da consagração, que nós mantemos a mesma de sempre. 1 Coríntios 11, 23, que nós recebemos por tradição. Logo, não se pode invalidar os ritos sacramentais, se esses ritos sacramentais têm a substância que se pede no rito sacramental, de fato estabelecido pelo Concílio de Trento na seção 7. Eu quero que isso apareça no vídeo, tá? Isso é interessante, muito interessante. Bom, então, vale também para nós aquelas palavras do apóstolo: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Nesse assunto há uma dupla responsabilidade para o cristão: comungar sempre em estado de graça, ou seja, ausência de pecado mortal desde a última confissão bem feita, ou desde o batismo, né? E 2, exame de consciência fazem-se necessários, porque comer e beber a Eucaristia sem examinar-se e consequentemente em pecado era, segundo o apóstolo, a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. 1 Coríntios 11, 30. Será que essas comunhões sacrílegas, essas comunhões indignas, pessoas que fazem um montão de pecado e depois vão e comungam na Santa Missa, será que não é isso que está enfraquecendo a Igreja Católica atualmente? Que nós estamos fracos. O corpo de Cristo se ressente com isso. Se ressente muito. E o corpo da pessoa, enquanto cristão, também se ressente com essa fraqueza espiritual. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? 1 Coríntios 11, 30, né? O que está acontecendo com tantos adoentados e fracos no interior da Igreja Católica? E o que está acontecendo com essas aberturas para comunhões, por exemplo, de pessoas que estão em pecado mortal? Como se o pecado não fosse nada mais, né? Como se Deus pudesse ser ofendido de qualquer maneira. Já não se chora mais, porque Deus é ofendido, como os pastorinhos de Fátima, né? Que sentiam profundamente o pecado como uma ofensa de Deus e falava, como dizia a Jacinta, pobrezinho de Deus, que é tão ofendido, vamos desagravar o coração de Jesus, né? Essa percepção, essa finura está faltando muito hoje em dia no ambiente católico, né? Por isso eu falei, por exemplo, o texto, né? Os textos, evidentemente, da nossa missa atual, todos válidos e maravilhosos. É verdade que em alguns momentos não expressam algumas realidades profundas que talvez os textos anteriores expressavam melhor. Mas isso é uma questão de toda a Igreja Católica. Existem outros ritos que expressam mais ou menos, e também não se pode dizer que a missa anterior ao Vaticano II expressava tudo perfeitamente, porque também não. Aspectos que poderiam ser expressados melhor. Tanto é assim que o lecionário nosso hoje, a oferta que nós temos da Palavra de Deus na missa de Paulo VI, é muito mais abundante que na missa antiga. Mas muito mais abundante. Uma simples análise já se descobre isso, né? E depois, claro que a dessacralização acabou levando a isso, né? Muitas pessoas adoentadas, fracos e muitos mortos na fé, na esperança e na caridade, porque puxa vida, não se pode brincar com coisas tão dignas, tão maravilhosas como o sacramento da comunhão, o sacramento da Eucaristia. E vou explicar o que eu entendo por Eucaristia, tá? Eu entendo o pão e o vinho que são transformados no corpo e no sangue de Jesus. Porque hoje é tão importante explicar as palavras, porque uma vez se falou da Eucaristia e a mulher afirmou, realmente está uma caristia tremenda. Eu fui no mercado outro dia e não deu para comprar o que eu queria. Não foi caristia, tá? É Eucaristia. Tá bom? É o sacramento da comunhão. O pão e o vinho se transformaram mediante umas palavras misteriosas e poderosas, se transformaram no corpo e no sangue do Senhor.
Bom, testemunhos sobre o sacramento santíssimo da Eucaristia nós encontramos em toda a tradição da igreja. Eu já comecei com São Paulo, que recebeu por tradição, Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107 depois de Cristo, que provavelmente conheceu São Paulo. Quando São Paulo pregava na igreja de Antioquia, Atos dos Apóstolos, talvez o pequeno Inácio tinha 7 anos, 10 anos. Imaginação minha, tá? Não encontrei isso por aí, mas ele é Santo Inácio de Antioquia. E onde os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez? Na igreja de Antioquia, conforme se lê nos Atos dos Apóstolos. Logo, se Inácio de Antioquia morre no ano 107, é de supor que ele conheceu o apóstolo Paulo, que morreu no ano 66, por aí. Façam os cálculos aí, para vocês verem que ele teria mais ou menos 7, 8 anos na época. Mais ou menos, tá? Estou arriscando as contas aqui, publicamente. Tá? Depois os engenheiros vão me corrigir lá nas notinhas do Santa Carona, né? Mas tudo bem. Aproveito para cumprimentar o pessoal do Santa Carona que acompanha. Nunca fiz isso nessas aulas, né? K2, aí o promotor do Santa Carona. Então já estou dizendo que os engenheiros do Santa Carona vão me corrigir lá com os números. Tá bom, mas eu penso que ele deveria ter uns 7, 8 anos, sei lá, quando conheceu São Paulo. E o fogo interior de Santo Inácio de Antioquia talvez se deve muito ao apóstolo Paulo, quando ele via esse amor de Paulo pela Santíssima Eucaristia. Cito o Santo Inácio de Antioquia. Da Eucaristia e da oração, os docetas é uma heresia do docetismo, que eles pensavam que as coisas materiais eram más, e portanto a Eucaristia, como tem coisa material, a Eucaristia seria má também. Uns doidos, né? Mas como sempre tem doidos na história do cristianismo, né? Na história da igreja, enfim. Então Santo Inácio, da Eucaristia e da oração, os docetas, o pessoal do docetismo se separam, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor, a que padeceu pelos nossos pecados, a que, por sua benignidade, o Pai ressuscitou. A Eucaristia é a carne do Senhor. Cito mais uma vez Santo Inácio. Procurai usar uma mesma Eucaristia, porque é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está numa carta que ele escreveu aos Filadélfios, né? No capítulo 3, no versículo 4. Enfim, Santo Inácio de Antioquia. Depois São Justino, que morreu no ano 165 depois de Cristo. Na apologia, na primeira apologia, ele diz assim: a Eucaristia é a carne e o sangue de Cristo, pois o pão e o vinho são transformados e ficam elementos eucaristizados com a oração da igreja. São Cirilo de Jerusalém, que morreu no ano 386, fala da metabolon, que é a conversão da mudança do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, na catequese de número 22. Esse texto é acessível para quem quiser. São João Crisóstomo, que morreu no ano 407 e que não é o último padre da igreja. O último padre é São João Damasceno, né? Eu tinha errado uma outra vez por... Enfim, tantos nomes que eu acabei confundindo. É São João Damasceno. São João Crisóstomo manifestou, que morreu no ano 407, manifestou tanto a sua fé no sacramento da Eucaristia, que ele recebeu o título de o doutor eucarístico. Santa Teresa é doutora da oração, Santo Tomás é o doutor angélico, né? E São João Crisóstomo é o doutor da Eucaristia, o doutor eucarístico. Porque ele defende muito a Eucaristia e depois ele diz, numa das suas homilias, o sacerdote assiste na figura de Cristo, pronunciando aquelas palavras, mas a virtude e a graça é de Deus. Este é o meu corpo, diz. Estas palavras mestarismizei, quer dizer, transforma em grego. São gregos eles, né? Quer dizer, as palavras transformam o pão e o vinho. Essa fé. Santo Ambrósio, no ano 397, afirma que a bênção mutatur, em latim, porque ele era de língua latina, a bênção muda até a natureza dos elementos, de tal maneira que o pão e o vinho são mudados no corpo e no sangue do Senhor. Fausto de Riez morreu no ano 495 e só ficou famoso por uma única homilia que ele fez na vida. Já pensou? Se eu passasse para a história da igreja por uma única homilia feita na vida, isso foi o que fez o Fausto. Ele só é famoso na história da igreja por essa pregação. E ninguém mais conhece o nome dele. Vocês conheciam o Fausto?
de Ries? Ninguém ouve falar dele. E ele só ficou famoso por essa homilia. Ele morreu no ano 495, né? O que ele fez nessa homilia? Ele fez uma exposição tão bela sobre o sacramento da Eucaristia que ele usou pela primeira vez na história da igreja a palavra conversão substancial. Substancial. Transubstanciação soa? É. Por isso ele ficou famoso. Porque até agora ninguém tinha falado de uma conversão substancial. Tinha falado de mudança, de transformação, mas ele usou o termo certo. Então, por isso a fama dele se estendeu com essas palavrinhas. O pão e o vinho sofrem uma conversão substancial no corpo e no sangue de Cristo. Depois a gente vai ver que vai chegar na transubstanciação e essa palavra só vai ser acolhida em 1215. Olha a distância de tempo. Fausto de Ries, 495. Quando essa palavra vai aparecer na doutrina católica? 1215, no Concílio IV de Latrão. A Igreja Católica é tranquila, né? Roma é eterna. Roma não tem pressa, né? Tranquilo, vamos esperar tranquilamente, né? Fausto de Ries, R-I-E-Z. Ries. Então esse é o mérito do Fausto. Então, como vocês veem, até agora nós vamos ver sempre que a tradição de 1 Coríntios capítulo 11, que já foi recebida por tradição, continua de maneira ininterrupta, com distintas palavras, até que a gente chegue em Fausto de Ries e encontre então uma fórmula que é precisão técnica. E por essa precisão técnica, ele vai passar para a história da igreja com uma única homilia. Espero que um dia eu consiga. Não, brincadeira. Não é meu desejo, né, entrar para a história por uma única homilia. Não, tem que ser por várias, né? Brincadeira. Mas ele teve mérito, né? Que maravilha. Bom, então na próxima aula a gente vai ver como é que começa os problemas em torno, as contestações contra a tradição da Eucaristia. Tá bom? Mas vamos fazer um intervalo de 10 minutos aí. E depois a gente volta. Né? Vamos voltar. São 9 horas, atrasamos um pouquinho. Fui eu mesmo. Bom, então, como eu disse, que foi? Essa foi ótimo. Atrasei um pouquinho. Foi ótimo. Atrasei 10 minutos, tá bom. Pessoal, então vamos lá. A tradição da igreja, desde 1 Coríntios 11, passando por todos os grandes mestres, doutores da igreja, santos, está afirmando constantemente a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. Isso é o importante. Até que um tal de Berengário, no ano 1000, ele nasce no ano 1000 e morre no ano 1088, 88 anos de idade, né? Que era mestre da escola de Chartres, afirmou claramente que a Eucaristia seria um símbolo. Então, o primeiro que cria problemas com relação à Eucaristia, ao sacramento da Eucaristia, não é Lutero, é Berengário, em torno ao ano 1000. Para Berengário, a Eucaristia é um símbolo, ou seja, a Eucaristia não é Jesus Cristo, ela acabou. A Eucaristia não é, acho que é a questão, talvez é questão de pilha, né? A Eucaristia não seria Jesus Cristo, a Eucaristia seria, esperar um pouquinho. Obrigado. Então, contra toda a tradição da igreja, Berengário de Tours, que nasceu no ano 1000 e morreu no ano 1088, ele afirmou que a Eucaristia é um símbolo. Seria o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Esse é o primeiro problema grande que nós tivemos na história da igreja, foi com esse cônego de Tours, né?
Junto a este princípio, ele estabelece uma coisa que é terrível também. Ele diz que o conhecimento é igual à experiência sensível. Ele coloca, portanto, uma premissa. Conhecimento é igual à experiência sensível. Como a experiência sensível que eu tenho quando eu comungo a Eucaristia, a experiência sensível de pão, então o conhecimento que eu tenho daquela realidade seria o conhecimento não do corpo de Cristo, porque eu não sinto o gostinho de sangue, mas eu sinto o gostinho de pão. Ou não é assim? Então, se conhecimento for experiência sensível, então eu não conheço nada do sacramento da Eucaristia e, portanto, não conheço nada de sobrenatural, quero dizer. Então, eu conheceria o sensível da Eucaristia e, portanto, o sensível que eu conheço não é carne, não é sangue, mas pão. Então, a Eucaristia é pão, mas mesmo sendo pão, dirá ele, simboliza o corpo de Jesus. Esse é o primeiro erro grave que nós temos na história da Igreja contra a verdade eucarística. Certamente no século IX e no século IX tinha existido uma discussão entre dois monges piedosos, Pascácio e Ratramnio, mas a discussão entre esses dois monges não chega aos pés dessa discussão que Berengário provoca, né? Ele é francês, né? Chartres, cônego de Tours. Então, além disso, como Cristo está localizado no céu, é impossível, segundo Berengário, que ele esteja também na terra. Nessa lógica, Cristo não estaria presente na Eucaristia. Berengário nega a conversão eucarística e provas da negação da transubstanciação se encontra através de Hugo de Langres e de uma carta que Berengário escreveu a Arcelino e Lanfranco, que foi um famoso inglês do século XI, futuro Papa Alexandre III, também nos dá testemunho de que Berengário realmente era um herege, ou seja, negava a fé católica nesse assunto. Bom, então, Berengário foi obrigado a se retratar nos anos 1059 e 1079, mas mesmo assim, ele era chamado para se retratar, ele se retratava e depois ele voltava e falava tudo errado de novo. Então não adiantava muito as correções a Berengário, né? No século XII, então, os teólogos, os doutores, escreveram muito sobre a Eucaristia para responder a essa heresia de Berengário. Então, o pressuposto, digamos assim, a ideia inicial que está na mente de Berengário é que o conhecimento seria igual a uma experiência sensível, né? Então, com essa definição de conhecimento, não se pode, então, falar da Eucaristia. No século XII, então, os teólogos vão escrever muito sobre esse tema e, finalmente, a palavra transubstanciação aparece nos escritos de Rolando de Bandinelli, que é do século XII. Eu tinha dito que Fausto de Ries entra na história por uma homilia na qual ele fala da conversão substancial e digamos assim, a palavra que ele contribui para o dogma da Eucaristia é a palavra substancial aplicada à conversão, à mudança, né? Mas a palavra transubstanciação, a primeira vez que ela aparece, vai ser no século XII, na pluma de Rolando de Bandinelli, que vai ser o futuro Papa Alexandre III. Eu disse que era Lanfranco, não. Lanfranco, se eu disse isso, corrijo. Na verdade, Alexandre III é o Rolando de Bandinelli. E essa doutrina, essa palavra aplicada à Eucaristia ganhou carta de cidadania. Ela foi cada vez mais trabalhada. Ela foi trabalhada também numa linha aristotélica. E depois Santo Tomás de Aquino vai dar um show com esse assunto da transubstanciação na Suma de Teologia. Vai explicar muito bem esse assunto, né? De tal maneira que no Concílio IV de Latrão, que foi em 1215, aparece pela primeira vez documentada no magistério da Igreja a palavra transubstanciação. Quer dizer,
o pão e o vinho a substância do pão e do vinho se transformam na substância do corpo e do sangue do Senhor. A palavra substância a gente ainda teria que explicar o que é uma substância, né? Mas por enquanto vale a palavra porque nós estamos procurando a linha histórica do assunto. Martinho Lutero, só para vocês entenderem como é que a coisa vai acontecendo historicamente. Martinho Lutero defendeu não a transubstanciação, mas a consubstanciação. Ou seja, a doutrina católica afirma que o pão e o vinho se transubstanciam no corpo e no sangue do Senhor. Ou seja, que depois das palavras da consagração não existe mais pão, existe tão somente o corpo adorável do Senhor e o sangue adorável do Senhor. E que aquelas coisas que a gente percebe, que os nossos sentidos percebem, nós chamamos de espécies ou acidentes. Esse é o entendimento católico. Mas a substância, aquilo que não é o pão, é o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor, por vários motivos da tradição bíblica, porque Jesus revelou, porque a fé assim o afirma. Então, a realidade profunda, ou seja, a substância é o corpo e o sangue do Senhor. Se os nossos sentidos, se o nosso paladar sente pão e sente vinho, nós chamamos isso de espécies ou acidentes. De tal maneira que os acidentes, de alguma maneira, são sustentados pelo próprio Senhor, que é a substância daquilo que é sustentado, ou seja, aquilo que aparece, aquilo que é espécie, aquilo que é acidente. Lutero não fala da transubstanciação, ele fala da consubstanciação, que é, em princípio, mais racional. Porque a consubstanciação vai dizer assim: está ao mesmo tempo o corpo de Cristo, está ao mesmo tempo a substância do corpo de Cristo, está também a substância do pão. Essa é a consubstanciação. Está a substância do vinho e também está a substância do sangue. A Igreja Católica fala não está mais a substância do pão, está somente a substância do corpo de Cristo. Por quê? Porque existe uma transubstanciação. Foi o entendimento de São Paulo, foi o entendimento de Santo Ambrósio, foi o entendimento de São João Crisóstomo, foi o entendimento de toda a tradição católica, de tal maneira que aquilo que os nossos sentidos experimentam já não podem ser chamados de substância do pão, mas acidentes, espécies do pão. É coisa de outra natureza. É isso que eu estou querendo dizer. Portanto, aquilo não tem substância, como a gente diz em Goiás, né? Não tem substância, quer dizer, não tem firmeza. E aquilo só pode ser sustentado pelo poder de Deus no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. Então, eu vou ler um texto de Martinho Lutero que está no De Captivitate Babilonica. Lutero também escrevia em latim, tá? Então, ele escreve o seguinte: quando eu percebi que a igreja que na realidade tinha determinado isso tinha sido a igreja tomista, aristotélica, minha audácia alentou-se e vendo-me entre Chile e Caríbides, minha consciência afirmou-se na primeira sentença, que subsistiam o pão e o vinho verdadeiros, sem que se alterassem ou diminuíssem a carne e o sangue. Argumentação fraca, né? Porque ele fala, quando eu descobri que essa doutrina era tomista, ou seja, de Santo Tomás de Aquino, quando eu descobri que essa doutrina tinha a ver com Aristóteles, eu não quis mais essa doutrina. Mas, na verdade, ele erra desde dois pontos de vista. Uma, porque essa doutrina não é de Tomás de Aquino exatamente. Como eu fiz todo um caminho histórico aqui para mostrar exatamente isso. Essa doutrina não é de Tomás de Aquino. Fausto de Ries, lembram? Rolando de Bandinelli, não é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele dá aquela estrutura teológica com aquela mente poderosa que ele tem para organizar tudo e fica perfeito. Mas, digamos assim, o encontro teológico tal não é Tomás de Aquino. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa,
Dizer que você não aceita determinada verdade só porque quem falou foi fulano de tal, não é um argumento muito sério. Porque a verdade, venha de quem vier, se for verdade, vem do Espírito Santo. Porque não existe duas fontes da verdade. Tá? Então, não existe fontes distintas da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a fonte da verdade. Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. Portanto, se um pagão, se um protestante, se um muçulmano ou se um católico atinge a verdade não é diminuída porque é atingida pela cabeça de um pagão. É verdade. O que acontece é que foi atingida pela mente de um pagão, mas não deixa de ser verdade só porque o pagão atingiu. O católico também poderia chegar a ela e sem nenhum problema. Por isso, é convicção de Santo Tomás de Aquino que a verdade, venha de quem vier, vem do Espírito Santo. Isso é Tomás de Aquino, tá? Que eu acabei de citar. Portanto, por isso que eu admirei em outro momento, quando eu falei, puxa vida, em outra aula eu falei isso, se eu não me engano. Os evangélicos, por exemplo, pessoal, é inegável, eles têm um amor muito grande pela Sagrada Escritura. Não é verdade? Eles têm. Eles amam muito a Escritura, eles leem a Escritura, eles gostam da Escritura, eles oram com a Escritura. Como é que eu vou dizer que isso é falso? Como é que eu vou dizer que isso não é um bem? Como é que eu vou dizer que isso não é uma verdade? Me entendem? Eu seria falso se eu não... Mas que maravilha que tem pessoas que amam a Escritura. Alguém vai me dizer, mas eles amam para deturpar. Bom, não sei como é que eles vão fazer essa interpretação, mas o fato é que há um amor pela Sagrada Escritura. Verdadeiro. Claro, se eles vão atingir as grandes verdades, isso é outra questão. Mas essa verdade do amor que os crentes protestantes, evangélicos têm para com a Sagrada Escritura é algo louvável. Eu não posso dizer que não é. Isso é verdade, né? Ou sei lá, você encontra aquela senhora que acabou de deixar a Igreja Católica e descobriu o jejum. Mas descobriu mesmo na vida dela. Ela jejua porque ela acha que se ela jejuar, ela vai ter os dons do Espírito Santo, vai ter cura, vai começar a curar. Ela, sabe, é uma coisa autêntica para ela. Ela faz jejum, ela usa saião, jeans assim, abaixo do joelho, né? Bíblia debaixo do braço, não corta muito o cabelo. Estou falando daquela protestante tradicional, né? Tal. E é autêntica, né? Então, o jejum que ela faz, eu vou dizer que é do diabo? Não posso. Então, quer dizer, infelizmente o pessoal joga fora a roupa com o bebê dentro, muitas vezes, né? Tem que saber distinguir uma coisa da outra, né? Então, não posso dizer que eu não aceito a transubstanciação só porque ela é tomista. E também erra porque não é tomista simplesmente. Tomás de Aquino é só o momento alto de um processo da tradição. Nesse assunto, pelo menos. Tomás de Aquino tem muita contribuição para o pensamento cristão, mas nesse assunto ele é apenas o momento alto de um pensamento que está aí vindo de tantos pensadores, né? Eu citei, fiz questão de fazer esse percurso, né? Por que Lutero nega tudo isso? Bom, enfim, ele mesmo explica, né? Mas a doutrina da transubstanciação e a teologia dos acidentes, né? Aquelas coisas, repito, acidentes, espécies, são essas realidades que os nossos sentidos, mesmo depois da consagração, a gente continua experimentando. Tamanho, cor, sabor. Isso é o que eu estou chamando de acidentes, de espécies, tá? Isso permanece. O tamanho da hóstia não muda depois da consagração. A cor da hóstia não muda depois da consagração. Entenderam? O sabor da hóstia não muda. De vez em quando, Deus resolve fazer uma intervenção assim mais milagrosa do que já é o milagre da Eucaristia e transforma uma hóstia num pedaço de coração para mostrar de maneira claríssima aquilo que já está claríssimo. Tá bom? Mas não é o habitual.
Então, de vez em quando, o milagre de Lantiano, por exemplo, na Itália, né? E tantos outros milagres eucarísticos que manifestaram de maneira assombrosa uma realidade que nós sempre acreditamos e vemos de vez em quando o pessoal está meio fraquinho na fé, Deus faz uma coisa espetacular do tipo para a gente, olha, por favor, né? Respeita esse mistério porque é digno de respeito e de adoração, porque é o corpo do Senhor. Mas Jesus faz isso muito raramente na história da igreja. Eu acredito no milagre de Lanciano. Os outros a gente tem que analisar com calma, né? Esse pessoal que estuda e que pensa, que fica pensando nessas coisas, tem dificuldade de acreditar em qualquer milagrinho que acontece por aí. Para a gente tem que ser um milagre poderoso, né? Como os que acontecem em Lourdes, né? E Lourdes tem uns milagres impressionantes, né? E para a igreja aprovar os milagres de Lourdes, passa por não sei quantos médicos. Para os médicos falarem assim, isso era impossível desde o ponto de vista da medicina, isso era impossível, isso também. Aí depois que uns 3 médicos falam, isso é a igreja católica, então é milagre. É muito racional na igreja católica esse assunto, né? Então qualquer milagrinho, qualquer aparição assim não vale. Tem que ser de uma entidade qualitativa que nos convença, né? Por exemplo, o milagre do sol em Fátima foi uma coisa magnífica, né? O pessoal viu, não foi só os pastorinhos, foi visto por tanta gente à distância, se sentiu o efeito, foi uma coisa assim desbordante, né? E tinha testemunhos e durante muitos meses as pessoas ficavam meio assim, né? Porque aquilo foi muito chocante, né? Então realmente esse é um milagre poderoso, né? Esse daí é milagre, né? Esses milagrinhos que o pessoal fica fazendo por aí, a gente pode duvidar um pouquinho, né? Ou muito, ou totalmente. Bom, então, a doutrina da transubstanciação e a teologia dos acidentes que permanecem na Eucaristia depois da transubstanciação é uma doutrina que simplesmente está expressando aquilo que a igreja sempre acreditou. Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne terá a vida eterna. Quer dizer, a Eucaristia tem uma importância para ter a vida eterna. Então, o que nós fizemos com a palavra transubstanciação, conversão substancial? Nós estamos tentando explicar para a nossa própria razão o que acontece no sacramento. Nós estamos tentando entender o mistério ao utilizar essas palavras, tá bom? Mas o mistério permanece aí. Então, essas coisas que permanecem depois da consagração, tamanho, cor, sabor, são as espécies, os acidentes. Onde é que essas coisas se sustentam? De alguma maneira eu tenho que afirmar aqui no corpo de Cristo, de maneira milagrosa, sei lá, né? Normalmente a gente fala do milagre da Eucaristia, por quê? Vamos ver. Pega, por exemplo, o pão normal de padaria, tá? O pão da padaria. Você pega, tem pães que são de doce, tem pão que é de sal, tem pão que é francês, tem pão que é pão de Cristo, tem pão que é redondo, tem pão que é palito, tem pão que é quadrado, tem pão... O que é o pão? Não dá para eu dizer, o pão é um produto que é redondo e que tem... Quer dizer, porque tem pães palito. O pão, ele normalmente ele é de sal, mas tem de doce. Então, o que é o pão? O que é a essência do pão? Qual é a substância do pão? Ninguém sabe. O pão de padaria, tá? Estou no pão da padaria. Isso que ninguém sabe é a substância. Por que eu tenho que afirmar a substância? Porque tem coisas que como que inerem nessa realidade. Quer dizer, há algo por debaixo de todos os diversos pães que me permite dizer que aquilo é pão. Seja de sal, de doce, palito, ou quadrado ou redondo. A substância sempre é invisível, mesmo no pão da padaria. A substância é aquela coisa que permanece por debaixo de qualquer realidade que explica a realidade sem se manifestar totalmente. Qual é a substância do pão? Sei lá, mas ela existe porque existe pão. Entenderam? Onde é que está a substância do pão? Não sei, porque o que eu vejo no pão? Tamanho, sabor, cor. O que eu estou vendo no pão? Acidentes, espécies. Ninguém vê as substâncias.
Mas elas existem porque eu nunca vi a cor amarela andando na rua. Vocês já viram a cor amarela andando na rua? Não tem cor amarela. Existem pessoas amarelas, né? Eu nunca vi, por exemplo, eu nunca vi o sabor de chocolate andando na rua. Eu vi coisas que têm sabor de chocolate. Mas o sabor, bom dia, sabor, como você vai? Não existe, né? O sabor não, mas existem coisas saborosas. O que mais? Tamanho. O tamanho, né? Já viram o tamanho andando pela rua? Não tem os tamanhos. Existem pessoas grandes ou pessoas baixas. Entenderam? Quer dizer, o que nós vemos constantemente? Acidentes. Mas o que sustentam isso que nós vemos? Substâncias. E o que é a substância? É isso que está por detrás de todas as coisas que eu nunca vejo, que eu não sei exatamente o que é, mas tem que existir, porque eu nunca vi a cor amarela andando, eu nunca vi a amarelidão andando na rua. Eu sempre vejo coisas amarelas. Entenderam? Isso é filosofia da fina, tá? Eu tenho que entender que todas as realidades têm uma substância. Essa substância é invisível aos olhos, mas essa substância se manifesta nos seus acidentes, ou seja, naquelas coisas externas, que nós chamamos de acidentes, substâncias, essas coisas, né? Então, no fundo, eu não vejo exatamente a substância do homem, né? Eu sei que a substância do homem é algo assim como animal racional. Mas existem homens pretos, brancos, amarelos, altos, baixos, e o ser humano tem a sua feminino, é homem, enfim, entenderam? Quer dizer, a substância é algo profundo, que está por debaixo. Por isso, quando eu falo de uma conversão substancial, da transubstanciação, eu estou falando que muda essa realidade mais interior, mais profunda, e que não é o que se vê, não é o acidental. Portanto, aquilo que é mais profundo no pão que está sobre o altar, esse mais profundo, ou seja, a substância do pão, esse mais profundo se transforma numa outra substância que é o corpo do Senhor. Ou seja, Jesus não está na Eucaristia de maneira física, ele está de maneira substancial. Posso interromper um pouquinho? Não está de maneira física. Ou seja, se você quebra a hóstia, você não quebra Jesus, você quebra a hóstia, mas você não está quebrando Jesus. Imagina a coisa terrível, né? Se você quebrasse a hóstia e quebrasse Jesus. Logo, Jesus não está de maneira física. Tampouco está de maneira definida. O que é definida? Como a alma está no corpo. Onde é que está a minha alma? Minha alma está na ponta do meu cabelo, quando tem cabelo, está na ponta do dedo, minha alma está onde tem vida. Mas ela não está, sei lá, naquela câmara. Então, mas curiosamente, na Eucaristia, Jesus está nessa missa, nessas hóstias, e também está naquela missa, naquelas hóstias, e está, quando você quebra a hóstia, num pedaço, ele está inteiro aqui, você quebra de novo, ele está inteiro aqui, inteiro aqui, inteiro ali. Quer dizer, uma coisa assim não pode ser como a alma humana, porque a alma humana ela define onde tem vida. Então não é presença física, porque não quebramos Jesus, não é presença definitiva, porque a alma só está onde ela define e, portanto, deve ser uma presença substancial, que é o que a Igreja Católica afirma. Está vendo como a Igreja Católica não afirma absurdos? Ela não está afirmando que é física. Portanto, o padre pode quebrar a hóstia. De fato, ele, na hora da Eucaristia, tem um momento que está previsto que ele tem que partir a hóstia, pegar um pedacinho e colocar no cálice. Vocês viram isso, né? Se fosse uma presença física, naquele momento eu partiria Jesus no meio, pegaria um pedaço do pezinho dele e colocaria no cálice, e seria um absurdo. Não pode ser presença física, não pode ser presença definitiva, deve ser uma presença substancial, ou seja, Jesus está presente na Eucaristia a modo como as substâncias estão presentes nas coisas que sustentam. Isso a formulação é essa, tá? Agora depois tem que dar volta nessa formulação, e a volta que a gente tem que dar nessa formulação é entender que todas as coisas materiais têm uma substância que explica a existência delas,
que nós não as vemos, mas que elas se manifestam pela cor, pelo sabor, por essas coisas que nós chamamos de acidentes, tá bom? Então, existe algo profundo no pão, que quando o padre diz, isto é o meu corpo, justamente isso que é profundo, que nós chamamos de substância, esse profundo se transforma no corpo do Senhor. E externamente o que que fica? Fica qualidades acidentais, como também existem as qualidades acidentais dos pães que não se transformaram no corpo do Senhor. Certo? Então, se não entenderem, vejam esse vídeo várias vezes, leiam o texto várias vezes que a gente chega lá. Bom, então essa é a doutrina católica sobre a transubstanciação. Por isso a palavra substância é importante para fugir do fisicismo, o físico, né? Porque senão a gente quebra a perna de Jesus, quebra o menino Jesus, igual aquela criancinha que foi comungar pela primeira vez, a mãe tinha dito, filhinho, então, na sua primeira comunhão você vai receber o menino Jesus. Ela colocou a hóstia na boca, nossa, acabei de comer o menino Jesus todinho. Não é assim, né? Não é assim. Acabou de comer todo o menino Jesus, e como é que vai ficar o menino Jesus para outra criança da primeira comunhão? Só tem um menino Jesus que só essa criancinha come? Não, então não pode ser uma presença física. Senão a gente acabaria com Jesus numa única mastigada, né? E não tem Jesus para mais ninguém. Só que, claro, o Senhor falou que ficaria na Eucaristia. Ele é a Eucaristia, Ele é essa presença profunda, e o nome dessa presença profunda que nós chamamos é presença segundo o modo da substância. Não segundo o modo da física, não segundo o modo da definição da alma, mas a palavra substancial serve muito bem para explicar isso aqui. Muito bem. E por isso, quando tentaram mudar essa palavra nos anos 60, 1960, 65, aquelas bagunças que aconteceram após o Concílio Vaticano II, que queriam trocar a palavra transubstanciação por transsignificação. E o Papa Paulo VI falou, não, transsignificação é outra coisa, não é a mesma coisa que transubstanciação. Mudar o significado não é mudar a realidade profunda de uma coisa. Então o Papa, não, é transubstanciação. Além do mais, é uma palavra que vem de toda a tradição e que no século V já tínhamos a palavrinha que expressa muito bem. Por isso, pessoal, essa ideia de tentar modernizar os conceitos católicos, simplesmente, né? Não, o povo hoje não entende a palavra transubstanciação porque não entende Aristóteles nem Santo Tomás. Então vamos criar uma outra palavra para facilitar que as pessoas entendam. Cuidado com a palavra nova, porque pode ser que essa palavra nova não expresse o que sempre expressou na tradição da igreja. Foi o que aconteceu quando Paulo VI rejeitou a palavra transsignificação, porque não expressa aquilo que está na tradição, aquilo que está na escritura, não expressa. Se encontrar uma palavra que expresse isso aí, que seja moderna, que todo mundo entende, tá bom, podemos até pensar. Eu creio que, na verdade, eu tenho certeza que o que existe é a grande tradição da igreja. E quando você é batizado, você é jogado no rio da tradição, simbolizado pela água do batismo. E é você que tem que beber da água da tradição. É você que tem que perfilar sua mente com as palavras da tradição. Não é a tradição que tem que te oferecer um outro tipo de água só porque você não entende. Esforce-se para entender. Leia, reze, é isso, né? Mas nós não podemos mudar palavras que a tradição entendeu e que expressam tão bem. Vocês viram o caminho doloroso que a gente fez? Sagrada Escritura, Santo Inácio de Antioquia e não sei quem mais, o doutor eucarístico, que não foi, é doutor eucarístico, mas não expressou tão bem como Fausto de Ries e não expressou tão bem como Rolando de Bandinelli, e finalmente a palavrinha entra na igreja somente no século XIII. A paciência da Igreja Católica, né? Então essa questão, assim, para a gente é muito claro, não se muda, né? Porque não tem uma palavra correta para isso. Então, por isso nós afirmamos na doutrina católica a presença real e substancial, ou melhor, a presença substancial e por isso real por antonomasia de Cristo na Eucaristia. Quer dizer, antonomasia significa uma presença excelente, né?
Palavra aí esquisita, né? Mas é isso. É que o magistério utiliza também isso, né? A presença por antonomasia, a presença por excelência, a maior presença, a melhor presença. Claro que Cristo está presente quando nós estamos reunidos. Cristo está presente quando a gente lê a Escritura. Cristo está presente na assembleia reunida para adorar a Deus no santo sacrifício da missa. Cristo está presente no sacerdote. Cristo está presente em cada um de vocês, mas por antonomasia, por excelência, está presente no sacramento da Eucaristia. Eu posso fazer oração na minha casa, posso fazer oração na rua, mas o melhor lugar para fazer oração, sem dúvida alguma, é diante do Santíssimo Sacramento do altar. Mas não é porque eu não posso fazer oração diante do Santíssimo Sacramento que eu não vou fazer oração, né? O bom senso, né? Bom, eu não vou aqui insistir na doutrina dos outros protestantes porque não tem importância, né? Não tem importância nenhuma e é perder tempo. Só quero dizer que no século XII e XIII surgiram os albigenses, que é ressuscitando uma antiga doutrina dos maniqueístas, os cátaros de outros tempos, né? E que se refletiram de novo no século XII e XIII, que moravam na cidade de Albi, no sul da França, e como eles negavam a bondade da matéria, negaram também a Eucaristia, dizendo que a Eucaristia não é nada. Por quê? Porque tem matéria. Mas esses cristãos, que se diziam cristãos, na verdade eram hereges, né? Eles eram capazes de negar até o matrimônio, né? Porque o matrimônio é muito material, segundo eles, né? E se você casar, você produz novos seres materiais, e como a matéria é mal, melhor é você não se casar. Nunca. Né? Porque se você casar, você vai produzir um bebê, e o bebê é matéria, então melhor não ter bebês. Esse povo é doido, gente, é doido. Então eles não queriam matrimônio, e olha só que absurdo. Os cátaros chegavam a achar melhor a homossexualidade do que o casamento. Porque a homossexualidade, pelo menos, não produz novos seres materiais. Que absurdo, né? Que absurdo. Em nome de uma maldade da matéria. A matéria seria tão má que não vale a pena produzir novos seres materiais. Era um absurdo isso aí. Por isso, São Domingo de Gusmão ficou horrorizado com essas heresias e fundou a Ordem dos Pregadores ou Dominicanos para combater esses hereges através da pregação da Palavra de Deus. Então, a Ordem Dominicana surge desde o começo numa intuição apologética. Ou seja, os dominicanos eram intelectuais formados para combater os hereges. Quando a Inquisição ficou bem bonita na Igreja Católica, claro que os papas vão chamar os dominicanos para ser os inquisidores, porque eles surgem para combater o erro. Então eles têm os argumentos do combate ao erro. E se você não aceitar a nossa argumentação, nós vamos te entregar para ser queimado vivo, né? Assim eram os antigos dominicanos. Hoje em dia não fazem nada disso, né? Enfraqueceram. Desculpa, não tem que fazer isso hoje em dia, não tem que queimar, tá? Mas eles assim, olha, porque eles entendiam que erros na sociedade cristã eram uma praga para a própria sociedade, então tinha que tirar a praga para deixar a sociedade sadia, né? E os hereges, eles seriam uma praga social na sociedade cristã. Então, para evitar a praga, é como se você tem um tumor no corpo, né? Então, tem um tumor, você vai lá e tira essa parte do corpo para que o corpo permaneça sadio. Era um pouco a lógica deles. Não é que eu estou matando o herege, eu só estou tirando um tumor do corpo da sociedade, que assim a sociedade permanece sadia, né? Todos unidos na fé cristã, era o ideal, né? Então, os dominicanos não tinham nenhum problema de mandar uma bruxinha para a fogueira, um heregezinho aqui e acolá. Mas também os protestantes não tinham problema de fazer isso. Calvino também mandou muita gente para a fogueira, né? Era um pouco a mentalidade da época. Eu não estou defendendo que tem que mandar gente para a fogueira, não, tá? Por amor de Deus. Ei, pessoal do Santa Carona, não queimar, tá? Não precisa. Não precisa queimar. Bom, o Concílio IV de Latrão vai dizer assim, leio, está no Denzinger Hühnermann, que é o catatal aí de
reunião de concílios da Igreja Católica, um livrão assim dessa grossura, né? Denzinger Hühnermann. Antigamente tinha um outro, agora é DH, antes era DZ, porque só Denzinger, o Z ia na abreviação, agora é DH número 802, Denzinger Hühnermann. Diz assim, no número 802, que recolhe o Concílio IV de Latrão do ano 1215, diz: uma só é a Igreja Universal dos Fiéis, fora da qual ninguém absolutamente pode salvar-se. E nela o mesmo sacerdote é sacrifício, Jesus Cristo, cujo corpo e sangue se contém verdadeiramente no sacramento do altar, sob as espécies do pão e do vinho, depois de transubstanciados, por virtude divina, o pão no corpo e o vinho no sangue, a fim de que, para aperfeiçoar o mistério da unidade, nós recebamos do que é dele aquilo que ele recebeu de nós. E ninguém pode realizar este sacramento a não ser o sacerdote que foi validamente ordenado, segundo as chaves da Igreja que o mesmo Jesus Cristo concedeu aos apóstolos e aos seus sucessores. Não adianta pastor fazer a última ceia e pensar que aquilo é o corpo de Cristo. É isso que, antecipando-se em séculos, o Concílio de Latrão está dizendo isso. Nós estamos no ano 1215. Nem se pensa na Reforma Protestante, tá? E o concílio já se adianta. Não tem Santa Ceia. Isso não vale nada. Ninguém pode realizar este sacramento, nem tinha pastores protestantes, o concílio já se adiantou, a não ser o sacerdote que foi validamente ordenado segundo as chaves da Igreja, que o mesmo Jesus Cristo concedeu aos apóstolos e aos seus sucessores. Como muitas vezes, como é normal, que os protestantes não acreditam na Santa Ceia com a mesma mente doutrinal que o católico acredita na Eucaristia, basta perguntar o que é que eles fazem com aquele pão e o vinho que sobrou da celebração chamada Santa Ceia. Eles guardam no sacrário? Então, se não guardam, então eles querem dizer o seguinte, que Jesus Cristo deve permanecer naquilo ali só durante o culto, mas não depois do culto. Se não querem dizer isso, eles estão jogando Jesus Cristo fora. Ou uma coisa ou outra, não é lógico? Uma terceira opção eu não vejo. Então, mas como aquilo não é nada, então logicamente se pode jogar fora, né? Porque segundo o Concílio de Latrão aquilo não é nada. Ainda que, claro, dentro da consciência deles aquilo é algo, e dentro da consciência deles deve ser algo sagrado. Só que esse algo sagrado tem que se entender como é sagrado para eles. Ou é sagrado só durante o culto, porque se for depois do culto não deveriam jogar fora, mas deveriam guardar no sacrário, como nós o fazemos, né? São questionamentos lógicos e óbvios que eu abro aqui, né? Pronto. Livro interessante para a leitura, do Henrique Molineux, Os Sete Sacramentos, como eu sempre indico no final de cada um desses temas, né?